Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. Nós vamos falar de outro assunto agora, bem cabeludo, eu diria, que nessa semana a CBF, os clubes votaram na CBF pro aumento do limite de estrangeiros, né, de 5 para 7, então agora os clubes podem inscrever até 7 estrangeiros em suas listas de jogadores da CBF, então isso inclui Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E minha pergunta já é direto para o Cássio Ângelo, porque eu sei que ele tem uma opinião forte a respeito do tema. Eu queria saber, Cássio, você acha que isso é bom ou ruim? Você acha que isso pode atrapalhar os atletas vindos da base? Estevão Barros, a gente discutiu isso na redação, assim que foi noticiada essa decisão da CBF. Há pontos negativos, há pontos positivos, ao meu modo de ver. Acho que o primeiro ponto positivo é que a qualidade do futebol brasileiro vai, com certeza, aumentar, visto que o futebol brasileiro não consegue mais forjar laterais esquerdos, direitos e nem camisas 10 como antigamente. Podemos, com a força da moeda, a força do real que está prevalecendo sobre nossos vizinhos argentinos, uruguaios, paraguaios e todos os demais países aí da América do Sul, buscar os melhores atletas de cada liga e completar aqui os elencos brasileiros, aumentando assim a qualidade, tornando mais competitivo o futebol brasileiro. Mas, por outro lado, Estevão, isso me causa um pouco de preocupação, visto a formação de atletas, porque se você vai tirar 2 vagas de 2 jogadores brasileiros, são 2 vagas a menos para 2 jogadores da base. Isso aconteceu muito com o futebol italiano lá na Champions League de 2009 ou 2010, onde a Inter foi campeã. A Inter não tinha sequer um jogador italiano dentro dos 11 que começaram e nem o técnico, o grande José Mourinho, que ganhou aquela Champions. Isso está se refletindo agora no futebol italiano. Já tem 2 Copas do Mundo que a Itália não participa, visto que não conseguiu fazer uma reformulação no seu elenco desde a Copa de 2010, a geração 2002, 2006 e 2010, quando encerrou ali o ciclo, não conseguiu. 2014, 2010 já não fez uma campanha legal, se eu não me engano foi eliminado na primeira fase. 2014, se eu não me engano também não protagonizou, não. Em 2014 também foi eliminado na primeira fase e causa uma crise no futebol, no futebol de base do país. Então isso tinha que ter sido olhado com mais carinho. Por outro lado, aumentar a competitividade do futebol brasileiro e tem que se analisar essa questão das categorias de base. Então, eu acho que há alguns pontos aí, né? Eu acho que essa questão dos estrangeiros não acho que atrapalhe totalmente a questão do desenvolvimento de base, né? Porque assim, a realidade econômica dos clubes brasileiros também é muito diferente, né? Aqui eles ainda dependem muito de venda de jogadores para se manter durante uma temporada. Basta ver aí quando, por exemplo, o Jefinho foi vendido lá pro Botafogo, o Rezende deu graças a Deus, porque ia ganhar uma parcela enorme. Então acho que essa formação de base ainda vai continuar existindo, até porque o Brasil, querendo ou não, é um expoente nisso. Olhando aí os grandes mercados, o Arsène Wenger, um técnico do Arsenal, que hoje está na FIFA, aliás, ex-técnico do Arsenal, ele tinha feito um levantamento ainda na década passada e apontava que São Paulo era a capital que mais fazia jogadores, né, em nível de futebol mundial. Assim. Hoje, se eu não me engano, acho que pela estatística dele lá, talvez Paris tenha passado, porque Paris também aparecia muito bem ali no ranking dele, era a segunda na época. E hoje a França é a principal seleção ainda. Tem uma geração muito boa que ainda ganhou na Copa de 2018, foi vice-campeã dessa última Copa, e ainda tem uma geração, essa geração ainda vai jogar mais uma, talvez até 2, né?
Então eu acho que a Liga Francesa é uma das piores da Europa, assim, tipo, dentre as principais, Sim. uma das mais fracas, né? Mas olha o quanto de jogador francês tem na Premier League, quantos jogadores franceses tem na Espanha, enfim, espalhados aí pela Europa. Eu não acho que atrapalha a questão da formação dos jogadores, por causa desse mercado e dessa dependência do futebol brasileiro ainda em ter que vender jogadores para se manter. Agora, acho que aumenta a competitividade e, de fato, acho que deve se olhar com carinho, mas não só pelo fato de ter estrangeiros. Eu acho que deve se olhar para a base com carinho por toda uma questão do futebol brasileiro em si, né? Pelo formar atletas bons, independente se eles vão jogar aqui ou em qualquer lugar do mundo. Acho que a seleção vive uma carência aí, como o Cássio bem disse, de laterais. Acho que os campeonatos de base no Brasil ainda têm um nível muito, muito fraco, não tão aquelas, né, como fala, não é um campeonato interessante, não atrai público, não atrai. Cumpre ali, a gente vê a Copinha que cumpre um papel muito mais democrático nesse sentido de trazer mais times, de ser uma coisa mais abrangente para ter de repente aquele menino que joga lá no Botafogo da Paraíba se destaca e é contratado por um grande clube aqui de um grande centro do futebol. Mas eu acho que é preciso reforçar mais, né? A gente aí, o Brasil, acabou de vir uma excelente campanha no Sul-Americano Sub-20, foi campeão, vai voltar uma Copa Mundial Sub-20 aí depois de um longo inverno, onde ficou fora, e acho que pode ser bom. E também, nessa questão econômica, eu acho que o Brasil também, não é que o Brasil é um bicho-papão, embora consiga trazer muitos destaques, né? A gente tem ainda os jogadores que saem dos grandes clubes, por exemplo, que são revelados por Boca e River, eles muitas vezes vão direto para a Europa, né? Nem passam por aqui, como é o caso, por exemplo, do Enzo Fernandes, né? E saiu no Defensa e Justiça, foi pro River e agora tá no Chelsea. Passou no Benfica no meio do caminho e tá lá despontando no Chelsea. Então eu acho que o mercado argentino também vende muito bem e muito caro suas jovens promessas. Então acho que tudo isso é um fator. Eu acho que no final vai beneficiar, por exemplo, alguns clubes como São Paulo, por exemplo, que tinham limite, tem muito estrangeiro, mas eu não acho que chega a atrapalhar não o aumento de base. Mas eu concordo com você quando você diz que a base tem que ser olhada por mais carinho, porque realmente acho que o Brasil tem uma deficiência aí de formação de jogadores, né? Principalmente nas questões táticas. Eles ainda chegam muito crus no profissional, é o que eu acho. Agora, depois desse longo monólogo, queria ouvir do Adiel também. Agora, Estevão, uma coisa que não sei se vai ser uma consequência, mas é que os jogadores da base eles vão ter menos minutagem no futebol profissional. Pode ser. Pode interferir, de fato. É que eu não sei também, né? Tem tanto campeonato aqui e se joga muito aqui no Brasil também, né? E acho que essa questão do revezamento é que aqui a gente ainda tem uma questão também de ter elencos muito fixos, né? Então aqueles 11 são os titulares ali. Eu acho que cada vez mais... O jogador brasileiro não gosta de ir pro banco também. Exato. É muito mimado. São problemas aí que o futebol brasileiro tem, né? Que o jogador brasileiro tem. Então acho que talvez quando isso começa a quebrar, se for introduzido mais uma cultura de um rodízio, de você ter um elenco forte, não só um time forte, eu acho que isso pode também amenizar essas questões. Agora, Adiel Reis, o que você acha sobre esse assunto? Você acha que pode atrapalhar, que é benéfico, que não? Depois desse longo monólogo, você abriu meus pensamentos, Estevão, e eu consegui entender algumas coisas. Primeiro, não adianta ter 32 vagas de estrangeiros para os clubes brasileiros se eles não acertam comprar, né? Se não acertam fazer aquisição do jogador estrangeiro também. Porque aumenta aí, o Palmeiras teve recentemente aí, na época do Ricardo Gareca, fez uma compra de lote de estrangeiro aí e quase não ficou ninguém. Então, tudo bem. Vai prejudicar a base? Eu não sei se vai prejudicar a base, porque ela já está toda ferrada, entendeu? A base brasileira, a formação de atletas do Brasil tá difícil demais. Talvez pudesse ser um incentivo até para que a base conseguisse formar jogadores, já que eles já estão perdendo vaga para os estrangeiros. Foi muito bem colocado pelo Estevão quando a gente vê que os clubes eles sobrevivem da venda de jogadores. Olha o Endrick, ainda não tem nem habilitação e já vai morar na Espanha. Então, tem que ser olhado com carinho a base, sim. A gente precisa formar jogadores, a gente precisa de uma geração forte para a Copa de 2030, 2030, enfim. A gente precisa manter a formação de atletas,
mas atualmente o Brasil precisa se tornar de fato essa potência financeira que ele é no mercado sul-americano. Porque a gente compra jogadores do futebol uruguaio, por exemplo, futebol chileno, eles vêm aqui, compra barato e a gente não consegue nem vender caro os caras para a Europa, por exemplo. Então, alguns ficam, alguns se lesionam, então eu não sei se de fato essa uma vaga a mais vai causar todo esse escândalo. É uma vaga ou são duas vagas? Duas, né? É quase 50% de aumento. Se são duas vagas, se elas vão de fato prejudicar realmente, né? Se não vão melhorar o futebol aqui no Brasil. Claro, para os clubes sul-americanos, os demais, tirando o Brasil, vai ser um pouco prejudicial lá para eles, que eles vão perder mais atletas para o futebol brasileiro. Mas sim, se o DVD for bem feito, um atleta ruim vem parar no Corinthians, vem parar no São Paulo, vem parar no Flamengo. Olha, o Orejuela tá aí no São Paulo, pra gente ver. É um exemplo, né? De Federico... Romero ele tem uma trilogia de filmes aí que foi passada para o Corinthians. Então, não sabemos se de fato é uma vantagem. Uma coisa que, por exemplo, ninguém sabia quem era Pumita Rodrigues, um grande lateral que o Vasco contratou. Então, essa chegada de mais duas vagas aí pode ser uma coisa positiva. Eu não vejo como uma coisa negativa. Eu vejo como... Eu vou usar uma palavra que eu aprendi na 5ª série e nunca mais esqueci. Globalização. É importante, vai ajudar, vai avançar no futebol e talvez a gente consiga descobrir o segredo de ganhar uma Copa novamente. Pode ser dessa forma, com mais estrangeiros nos clubes. E não é só do futebol sul-americano. Entendeu? Vai que a gente consiga trazer um jogador lá dos Estados Unidos que joga bem, que joga numa liga menor e consiga despontar. E ao invés dele fazer o caminho para a Europa, ele vem para o Brasil, que é tão falado, que é uma liga tão competitiva. Então está na hora da gente provar e conseguir contratar esses jogadores. Eu vejo com uma visão de mercado é muito bom. Se vai prejudicar a base, cara, isso é uma discussão que já tem anos para trás e vai ter mais tempo para frente e a gente não vai conseguir resolver. Eu sei o que o Cássio pensou agora, esse sacana. A 5ª série não sai dele. Agora, uma coisa que na fala da Joker me chamou a atenção foi essa questão aí da hegemonia do futebol brasileiro. Com 2 vagas a mais de estrangeiro, vai ficar mais fácil pro time brasileiro tirar mais jogadores dos times sul-americanos e prevalecer na competição Libertadores e Sul-Americana. Acho que já tem 3 Libertadores seguidas que a final é feita só por brasileiros. Aumentando o nível de estrangeiros, vai aumentar também essa distância entre os clubes brasileiros e os demais clubes sul-americanos. Até mesmo os argentinos já não estão conseguindo performar em nível alto com a gente. Visto essa diferença cambial aí da moeda. Pois é, né? Acho que a última foi aquela de 2019, onde o River Plate fez a final com o Flamengo. Mas os times argentinos estão parando aí, né? 2020, por exemplo, teve aquela semifinal com o Palmeiras, o River Plate também. E o Brasil vem dominou a década, né? Porque acho que de 2010 até hoje, acho que a maioria dos títulos da Libertadores foi do Brasil, né? Acho que aquela diferença, a Argentina ainda tem mais títulos, mas o Brasil conseguiu diminuir e bem a distância de títulos de Libertadores. De fato, é um domínio muito grande aqui na América do Sul. A questão é que a nível Posso de seleção... levantar uma discussão aqui? Pode. Só deixa o Estevão terminar, aí eu vou levantar uma discussão. Não, pode. Seria interessante. Não, só ia dizer que a nível de seleção, o Brasil não consegue dar esse salto, né? Pra brigar, tem esbarrado aí em adversários europeus, falta ainda alguma questão aí. Falta pro Brasil voltar a conquistar o mundo, né? Com a seleção. Agora, Adriel, levante sua questão. Faça o seu levantamento, faça o seu saque. Alguns anos atrás, foi cogitado na Conmebol, junto à CONCACAF, fazer uma competição só, chamada de Liga dos Campeões das Américas. Eu confesso que eu gostaria de ver esse torneio acontecer, tá? Porque quando os mexicanos disputavam a Libertadores, era muito difícil para os brasileiros passarem. Os times mexicanos, querendo ou não, eles são times chatos o suficiente para
tirar uma final, por exemplo. O Tigres do México conseguiu tirar o Internacional da final daquela Libertadores. E rolou uma grande confusão, porque o Tigres queria disputar a vaga e chegar ao Mundial conquistando a Libertadores. Então eles acusam até hoje a Conmebol de ter vendido a final para o River pela arbitragem. Enfim, é uma grande polêmica, porque eles queriam de fato jogar aquela final e jogar o Mundial por ter conquistado a Libertadores, só que o River já estava garantido. Então eu vi uma entrevista inclusive do Rafael Sobis em algum podcast aí da vida, que ele disse que foi muito estranho a forma como aconteceu, o time de melhor campanha não ter jogado a final, enfim, não ter jogado a final em casa, a final decisiva, que foi na Argentina, pelo fato de ser um clube do México. Aí foi no ano seguinte os mexicanos se retiraram da Copa. Eu confesso que eu sou a favor dessa integração e ter uma competição só, porque aí nós teríamos um nível a mais e o futebol brasileiro teria a chance de melhorar o seu nível e impor de verdade essa hegemonia que tanto a gente sonha, que a gente fala que o Brasil é o melhor futebol das Américas, ok. Mas vamos ver na prática, né? Vamos tentar elevar mais o nível, jogando com todo mundo que você aprende. Porque senão a gente vai ver, brincadeiras à parte, o Flamengo perdendo pro Al Hilal na semifinal. Tá ligado? É um estilo de futebol diferente. Lá os caras compram um jogador a rodo de todos os times do mundo. Então, será que é bobagem que eu tô falando aqui, que o futebol brasileiro é meio ostracista, de olhar só pro seu umbigo e dizer, não, eu sou melhor só com o que tem aqui dentro? Porra, bicho, sacanagem, entendeu? Querendo ou não, o futebol brasileiro passou vergonha agora no Mundial, entendeu? Perdendo para um time que tecnicamente foi com jogadores inferior. Que teve, mas era inferior tecnicamente, mas jogou muito mais no jogo. Jogou. Sim. Não tinha jogadores nascidos na Arábia Saudita. Foda-se, chegou na final. Não é o que importa. E dá rima na cara dos caras, entendeu? Então. Muito mérito. 3 méritos, eu digo. Tá ligado? Se o Brasil, se o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Vasco querem de fato ganhar uma competição aqui, parem de jogar contra Colo-Colo, parem de jogar contra Zamora. Ih, perdemos. São bem dados financeiramente, com um aporte financeiro bem forte. E aí a gente ganha deles, tá ligado? A gente chegaria com moral nesse Mundial. Porque agora vai ter um Mundial de 32 equipes e provavelmente não vai ter um brasileiro nas quartas de final. Tá ligado? Vai ser um absurdo isso aí. É isso. Eu só queria saber de vocês se vocês apoiam ou não essa ideia. Se vocês não apoiam, acabou aqui também. Não, eu apoio. Não, agora apoio e digo mais. Iria aumentar o nível da competitividade do Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro tem 8 vagas para Libertadores. Isso é 40% dos times que disputam e jogaram Libertadores. E, se eu não me engano, apenas um clube não joga uma competição sul-americana, que é o que fica entre o 16º colocado, que nem é rebaixado e nem joga sul-americana. Então, acho que tem muita vaga para times jogarem competição. Entrando mais clubes da CONCACAF, do México, Costa Rica, Estados Unidos, vai aumentar a disputa interna por vaga na Libertadores. Vai tornar cada vez mais o futebol brasileiro competitivo. Isso pode repetir sim na seleção brasileira. Eu não só concordo, Gel, com a tua ideia, como eu vou além. Eu acho, inclusive, que isso devia ser pensado, inclusive, a âmbito de seleção. Porque a gente vai ter aí, aumentar a próxima Copa, aumentou o número de vagas, né? Vão ser 30, eram 32, vão para 64, né, se eu não me engano. E é praticamente impossível o Brasil e a Argentina... 48, perdão, né? Exagerei um pouco. Mas o Infantino, se deixasse, queria colocar 64, né? Mas é praticamente impossível o Brasil e a Argentina... Pelo infantil lá, a Copa ia sair 4 anos seguidos. Ah, sim, por ele... O Campeonato Brasileiro, exatamente. Pontos corridos monstro lá. Mas é praticamente impossível o Brasil e a Argentina, por exemplo, ficarem fora, porque nesse formato que a gente já tinha, né, de 10 jogos de pontos corridos, já era muito difícil. Eu acho que uma junção com a CONCACAF talvez fosse um cenário ideal para você... Tudo bem, né, tem muita seleção lá também, tipo Honduras, Guatemala, países que de fato não tem muita tradição, não tem muito... O futebol lá também é muito fraco de nível técnico. Mas podia trazer
essa bagagem, sabe? Você jogar com diferentes escolas, outros tipos de jogo. A gente, como você bem falou, né? O futebol mexicano é um dos poucas escolas do futebol que não respeita muito a seleção brasileira. Já ganhou, por exemplo, Copa das Confederações em cima do Brasil e sempre dá trabalho quando enfrenta o Brasil. Olimpíadas, bem lembrado, Cássio. E acho que podia ser tornar o futebol sul-americano, aliás, o futebol latino-americano como um todo, mais forte, né? E equalizar um pouco essa disparidade para o futebol europeu. Então, acho que poderia ser uma boa saída, né? O problema é que há muita resistência da parte da Conmebol, que diz que, ou que se diz é que né? As viagens seriam muito longas, o que eu acho um contrassenso, porque às vezes viajar para, por exemplo, Miami ou Los Angeles é muito mais fácil do que você viajar para o interior da Venezuela lá para jogar com Deportivo Ayaquique, sei lá, sabe, uns times assim. Que às vezes os caras têm que pegar um avião, 2 ônibus, fazer baldeação em Manaus e ir pra lá de busão a 1.000 por hora. Então, sei lá, cara, o que eu acho que isso também tem uma questão monetária, porque se aumenta a Conmebol ganha menos, né? Que jogou a final da Libertadores, o Atlético Paranaense e o outro time que jogaram a final tiveram que fazer realmente baldeação aqui em Manaus. Exato, tá vendo? Olha aí a situação como é complexa. Muitas vezes os caras têm que ficar horas dentro do ônibus, lá pelas estradas do Peru, sabe? Não são viagens fáceis também. Então acho que essa questão da viagem aí podia ser muito, com um calendário decente, podia ser muito bem resolvida. Mas aí já é cobrar demais, né? Das mentes brilhantes do futebol sul-americano. Cobrar da Conmebol organização e mudança para e passamente é pedir muito. Bom, vamos falar de coisa boa agora. Mas só para concluir, Estevão, que eu queria saber o que a Conmebol é. A Conmebol é uma farsa